Boa noite! Boa noite, Patrícia. Tudo Hoje, bem por aí? agora, tudo bem. Agora, graças a Deus, tudo certo, né? Conseguimos até iniciar com um fundo musical. Veja só o que é a tecnologia, não é verdade? É verdade, graças a Deus. Hoje, feriadão, cá estamos nós para falarmos sobre o nosso lindo projeto. Obrigada por vir, por aceitar o convite, viu, Dejane? Um prazer estar aqui com você hoje. A alegria é minha, né, Patrícia? Nossa parceria aí já de alguns anos, sempre bem Verdade. sucedida, principalmente pela forma que nós nos relacionamos, pela maneira que você lida em prover as soluções das coisas. A alegria é minha. Eu tenho certeza, né, que não foi à toa esse nosso encontro. E agora É com esse verdade. projeto da Jeito em Gestão, eu tenho certeza que nós vamos unir, né, as nossas forças para contribuir aí com os nossos saberes para alcançar o maior número de pessoas, para que a gente possa fazer com que as pessoas se tornem mais felizes e lidem melhor com as suas questões aí do cotidiano, principalmente das relações, né, de afeto. Sim, verdade. Esse projeto é um projeto feito com muito carinho e com os desejos de contribuir com os mais diferentes jeitos de pessoas, né, Dejane? E o trabalho que nós fazemos já no decorrer das nossas vidas, aí a experiência que a gente acumulou nesse trabalho de desenvolvimento de pessoas, de profissionais, ele tem tudo a ver com a proposta do projeto Jeito em Gestão, e eu agradeço imensamente não só a você, mas a todos os parceiros que têm contribuído para que esse projeto tenha saído do papel e tenha se transformado no que ele é hoje e melhorando a cada dia, que essa é a nossa intenção. A gente trabalha todos os dias com a intenção de trazer para o pessoal aí mais e mais propostas, mais e mais oportunidades e soluções para tudo aquilo que envolve a vida, o cotidiano, a carreira, a área profissional, o crescimento de todos nós, né? Então, Dejane, aproveitando que a gente está aqui falando do projeto Jeito em Gestão, que é um espaço de compartilhamento de conhecimento, né? Onde a gente reúne o conhecimento de diferentes pessoas também, com a intenção de contribuir com esses diferentes jeitos. Então, a nossa intenção é que as pessoas encontrem dentro da nossa plataforma algo que lhes interesse e que lhes sirva de apoio para esse crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Então, fala mais um pouquinho para a gente sobre a sua experiência, como é que você tem contribuído para esse projeto? Há algum tempo eu tive o presente alegrador de encontrar a Patrícia como minha coordenadora em um curso de pós-graduação e realmente houve uma sintonia, muitas coisas aconteceram aí no decorrer desse tempo e nós sempre conversávamos e a Patrícia dizia assim, nós vamos fazer alguma coisa juntas. E no meio de 2019, a Patrícia falou: olha, eu estou com desejo, um projeto de uma plataforma, eu já estou trabalhando nisso, já tem mais de um ano e meio, e eu gostaria muito que você contribuísse com a sua experiência e fizesse algum curso que atendesse a esse objetivo da plataforma, que é trabalhar dentro das relações humanas, que é a área, o objeto de estudo da Patrícia. E não somente isso, eu gosto de destacar, ela tem uma certa facilidade em gerenciar essas questões com pessoas, porque às vezes a pessoa tem uma formação, mas na hora da aplicabilidade nas intervenções do cotidiano, nem sempre isso é assim. E não é o caso da Patrícia. E aí eu dei uma procrastinada, porque há mais de 20 anos dando aula no ensino superior, como psicopedagoga, mas é completamente diferente usar as ferramentas tecnológicas, né? Por mais que a gente tenha conhecimento que nunca é suficiente metodológico, mas falar para as pessoas pessoalmente
é muito diferente, menos desafiador. A primeira vez que eu fui gravar, em novembro de 2019, a sobrinha me ajudou e eu mandei para a Patrícia, eu falei, olha, depois de 25 mil vezes, saiu isso aqui. Ela toda fina, então, que bom que você persistiu, mas eu acho que nós podemos, porque é realmente completamente diferente o enquadramento e tantas coisas. E aí logo veio a pandemia, nós tivemos a oportunidade de utilizarmos esse tempo para aprender um pouquinho, né, a respeito dessas ferramentas e aplicá-las à formação, à criação, à elaboração. Eu penso que o desafio maior mesmo foi gravar, que assim, o conteúdo, o roteiro, os objetivos, fazer a sequência didática, o planejamento já faz parte da nossa rotina, né, Patrícia, como professores. Mas não deixou de ser um desafio. E aí nós criamos o curso, 2 cursos, na verdade, né? O primeiro, manual de práticas para uma clínica bem-sucedida, baseado aí em uma proposta, em uma vivência bem-sucedida no espaço clínico, como psicopedagoga, na perspectiva da educação inclusiva. Mas, diante dos desafios que eu vivenciei na minha casa, com uma criança de 10 anos de idade escolar, eu falei, eu preciso de ajuda. E aí, a partir desse estudo, que favoreceu esse convívio, mesmo assim com grandes desafios, nós elaboramos, planejamos, gravamos, e já está na plataforma Jeito em Gestão, uma ferramenta para auxiliar você nessa vivência do trabalho em casa, sem essa delimitação do espaço físico. Precisamos de disciplina e de tantas coisas que demanda aí esse momento. Então, o roteiro de sobrevivência para pais em home office foi feito para você, que assim como eu estava desesperada, e eu comecei a aplicar algumas daquelas coisas à minha própria vida e a sugestão prática dos pais no atendimento clínico. E aí, 2 dias depois, eles ligavam e falavam, ai, doutora, deu certo, ai, Dejane, deu certo. Falei, opa, Patrícia, eu penso que nós vamos poder contribuir aí com o assunto emergencial e vamos focar nisso. E foi assim, né, Patrícia? Muito bacana as suas colocações, Dejane. É interessante a gente falar isso, porque nós que estamos acostumados com a docência, eu penso que se você colocar a gente numa sala de aula com 300 alunos, a gente vai falar, a gente vai dar conta, a gente vai conversar, vai trocar ideia, compartilhar conhecimento, vai utilizar a metodologia, a didática que a gente realmente já está habituado a usar. Mas justamente essa questão de olhar para uma câmera que essa pandemia nos trouxe, mas que não chegou só em decorrência da pandemia, né? Era uma questão que já vinha se desenhando no nosso contexto, na nossa sociedade, já era uma tendência, por isso que a gente já vinha trabalhando a plataforma anteriormente, e aí quando você fala, eu procrastinei um pouquinho, porque ainda era aquela coisa assim, vai chegar, mas a gente não sabe bem quando, né? E aí veio a pandemia, e a pandemia disse assim, gente, vocês não acreditaram muito, não tinha data, eu cheguei. Estou aqui, agora vocês vão para home office, e agora vocês vão trabalhar na frente de uma câmera, e não me interessa se vocês estão habituados a falarem presencialmente, vocês vão ter que se adequarem a lidarem com a família, com o dia a dia, o cotidiano, a transformarem a forma de trabalho, e tudo isso dentro das suas casas, administrando a sua vida pessoal paralelamente. Então, aquela velha história, né, de que o profissional deixa o lado pessoal quando ele entra na empresa, simplesmente acabou, porque a empresa passou a ser uma tela dentro da sua casa. E aí eu achei muito interessante quando você elaborou esse curso, né, esse roteiro de sobrevivência para pais em home office, porque uma das principais propostas desse curso, e uma coisa que chama a atenção de todos, é que o surto, o nervoso, o desespero dessa novidade para muitos,
não é uma coisa que atinge poucas pessoas, né, Dejane? Então, eu te pergunto, o pessoal tem surtado muito por causa do home office? Continuam ainda tendo dificuldade, mesmo depois de tanto tempo? Isso começou em março, nós já estamos em setembro, ainda tem gente surtando com isso? Patrícia, minha querida, eu acredito que durante toda a relação muito próxima e intensa, a intimidade revela defeitos. É E é verdade. muito mais fácil nós delimitarmos os papéis e usarmos as máscaras em espaços onde nós não temos a total aceitação do outro. E querendo ou não, no espaço familiar, nós nos desnudamos de certa forma. E nós acabamos colocando menos filtros, quando na verdade não deveria ser assim. O ideal era que nós investíssemos mais energia nessa relação mais próxima, porque as consequências dela poderão ser muito mais onerosas, ter muito mais dificuldade de gerenciar do que o contrário. Já que eu não sei falar a palavra, eu substituí, tá, gente? Ela não saiu, ficou aqui, não foi. E aí, o que acontece? Nós precisamos vivenciar tudo isso sem essa delimitação do espaço físico. Então, uma coisa é eu sair de casa e deixar uma tarefa para o meu filho e ir trabalhar. Outra coisa é eu estar aqui e perceber que ele não desempenhou aquela tarefa. Então, como eu vou gerenciar esse meu controle? Esse meu papel, esse limite de respeitar o tempo do outro. Então, todas essas interferências faz com que eu me fique muito mais acelerado e com que eu foque muito menos. Então, a questão do foco também. E eu penso que tudo isso traz essa percepção do autoconhecimento. Quem sou eu? Sim. Saúde. Ao vivo tem dessas coisas. Quem sou eu? Exatamente. Acontece. Então, esse confronto, ele é diário. Esse limite, este olhar, e como fazer com tudo isso? Então, tudo Existem vai... técnicas para isso? Muitas. Existem técnicas para isso, Bejane? Sem dúvida. Uma das primeiras coisas, quando nós pensamos no curso Roteiro de Sobrevivência, nós pensamos mesmo em termos um escopo de coisas que são relevantes. Primeiro, eu ter autoconhecimento. Quem sou eu? Quem é o outro? Qual é o meu limite? Qual o limite do outro? Esse é um ponto. Eu não tenho a delimitação do espaço físico, mas eu posso estabelecer para o outro a minha rotina. Por que que aquele momento para as crianças é muito difícil ver os pais fora do papel da paternidade? Eles acabam tendo uma dificuldade, porque ao olhar para o pai, ao olhar para a mãe, o pai vai ser sempre pai e a mãe vai ser sempre mãe. É difícil ele desvencilhar esses papéis, mas o pai ele precisa entender que é uma característica da faixa etária até 10, 12 anos de idade, nesse período aí das operações concretas, ele ainda tem essa dificuldade, e aí este pai precisa rotineiramente repetir para esse filho: filho, a partir da 1 hora, a mamãe vai trabalhar, da 1 hora até as 3, eu não posso ser interrompida de forma alguma, e compreender que o repertório da criança não é suficiente para que ele fale só uma vez. Então, que faça parte dentro de uma linguagem que seja acessível. Não somente que ele fale, né? Mas que haja essa comunicação efetiva nessa relação para que possa minimizar os impactos que, de certa maneira, não vão deixar de existir, mas podem minimizar. Esses impactos, eles recaem sobre adolescentes também, Dejane? Você falou aí até os 12 anos. E aqueles que estão um pouco mais crescidinhos, dão menos trabalho, não dão trabalho, ou dão o mesmo trabalho? Como é que é aí dentro da sua experiência?
Olha, nós temos recebido queixas, inclusive, do marido para a esposa, da esposa para o marido, Não porque, é na só com verdade, criança, então. Não é só para algumas criança. não é só para criança. Porque se você Legal. tem um perfil mais obsessivo compulsivo, qual é a sua característica? É viver tudo intensamente. Então, se você não delimitar de fato o horário e o tempo, você passa a trabalhar 24 horas. Porque as Isso é verdade. solicitações, ela não tem um limite do tempo. Então, Sim. assim, eu estou em casa. A pessoa lembra meia-noite de algo e manda uma mensagem para você. Se você tiver um perfil ansioso, você não espera o dia seguinte. Você levanta 3 horas da manhã e olha. E aí você fala, eu vou adiantar. Então precisa de um autocontrole para estabelecer o limite da sua saúde. Porque o alto índice de estresse, ele vai produzir doenças físicas. Ele vai produzir um nível de ansiedade e um deslocamento sempre sem a vivência da relação familiar. Foi muito bacana isso que você colocou agora, Dejane. Eu fiz até assim, né? Porque eu super me identifiquei com o que você colocou. Eu, durante o período de docência presencialmente, né, como nós estávamos acostumadas, eu já vinha construindo, junto com vocês, os parceiros, esse projeto da plataforma. E aí, com a pandemia, eu realmente me senti muito sobrecarregada, porque a docência que era presencial, ela veio para esse mesmo ambiente. E, num determinado momento, eu precisei fazer esse tipo de reflexão e colocar, né, alguns limites aí dentro do meu dia a dia de trabalho, porque eu percebi realmente que eu estava perdendo o controle. Então, isso que você colocou é algo que eu mesma me coloco como uma experiência viva de que pode conduzir a gente para um caminho não muito bacana. Eu tive que reverter isso. Hoje eu tenho um pouco mais de cuidado, mas eu ainda sou dessas que respondem a mensagem. Se você me mandar mensagem meia-noite, 1 hora, eu provavelmente responderei a sua mensagem, mas já não me sinto mais tão sobrecarregada. Então, você falou assim para a gente que existem técnicas, né, que você até as juntou, as colocou aí disponíveis dentro desse curso, o roteiro de sobrevivência. Existem técnicas, então, que nos auxiliam a retomarmos o nosso controle aí das nossas emoções. Aí eu aproveito para perguntar para você, essas sensações ruins que a gente tem diante dessa interpretação de que a gente não tem limite, de que a gente precisa responder naquela hora, de que a gente precisa estar disponível para o chefe, para o marido, para o amigo, para o filho, para a filha, para o primo, para a prima, naquele momento, tudo isso pode evoluir para doenças mais sérias? Isso tudo pode afetar a saúde mental das pessoas, de modo a fazer com que elas percam o controle emocional e até passem para um outro nível da coisa, um nível mais patológico, precisando inclusive de auxílio profissional para lidar com isso? Sem dúvida. Um dos motivos, Patrícia, que nós pensamos no curso foi em preservar as nossas relações de afeto, a qualidade das nossas relações, a nossa saúde física e mental, porque, na verdade, quando eu somatizo, quando eu produzo um alto nível de cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse, uma grande produção de adrenalina, tudo isso vai me levar a uma pulsação sanguínea sempre acelerada. Essa aceleração vai me deixar sempre em estado de alerta. E esse estado de alerta vai fazer com que eu tenha um gasto de energia e uma falta do descansar e do relaxar. É algo, descansar e relaxar faz parte da rotina para uma produção de trabalho que tenha rendimento, que haja produtividade. Então, para que haja produtividade, tem que haver descanso. Porque quando não há descanso, eu gasto muita energia, mas eu não produzo, eu não tenho foco atencional. Então, na prática, o que era ideal? Você delimitar o tempo e as pessoas do seu trabalho ter essa ciência. Eu atendo no WhatsApp das 9 da manhã às 15 horas.
o demais vai uma resposta automática. Exemplo. Certo. Eu tenho um cargo de liderança que eu não posso deixar de atender determinadas pessoas. Ok, mas por isso que nós temos um fluxograma, um organograma dentro da empresa. E eu também preciso determinar e estabelecer tempo de qualidade para minha relação intrapessoal, eu comigo, eu com meu tempo de descanso, de necessidade, com meu tempo da caminhada, da academia, da alimentação. Não dá para eu ir comer. Eu não estou falando de exceções, eu estou dizendo de rotina. Eu preciso ter um tempo com o meu filho sem o celular. Eu preciso ter um tempo com o meu marido de qualidade dessa relação de afeto. Porque se tudo ficar muito junto e misturado, uma hora tudo vai ruir e não vai se dar conta de nada. E aí aquele senso, né, de desamparo, de falta de pertencimento, a consequência para esses filhos que não se sentem parte daquele momento. Então essa busca desenfreada, né, pelo sucesso, agora ela está muito mais presente. Então, às vezes, eu corro o risco de cuidar do que é urgente, não do que é importante. Porque o que é importante quando eu constituo uma família? A família é importante. Bacana. Algumas coisas do trabalho são urgentes, né? Sim, sim. E quando você não cuida da sua saúde mental, você afeta a saúde mental da família como um todo, né? Não é um indivíduo da família que vai adoecer, adoece a família, o entorno daquele indivíduo também adoece, né? Uma coisa interessante, por exemplo, eu descobri que eu preciso começar o meu dia cuidando de mim. Então, eu começo o meu dia com o hábito da minha religião, depois com a minha atividade física, o meu belo café da manhã sentada na mesa e as minhas relações de afeto, as pessoas que eu preciso falar, minha mãe, que já é uma senhora. Então, após isso, aí sim eu estou pronta para começar o dia. Porque se eu começar trabalhando, eu começo mal. Bacana, e acho que cada indivíduo precisa estabelecer a sua própria rotina, né? O que é importante para si. Você falou agora, eu também me senti sobrecarregada, senti que era um período de exceção pelo ensino presencial ter também assumido a forma remota, né? Mas não voltamos agora no segundo semestre, então continuamos remotamente. E aí eu falei para mim mesma, para, e agora vamos observar o que é importante. Para mim, por exemplo, é importante também a academia, o exercício físico. Retomei na semana passada, porque eu também fiz essa autorreflexão. Então, eu acho que é muito bacana para quem está assistindo a gente fazer essa reflexão de como anda a vida, como anda o controle, né, sobre essas atividades, sobre esse período de adaptação que, embora tenha se estendido, para muita gente algo que vai se tornar comum, né? Tem muita gente que não vai voltar do home office. Isso aí também já está dito por muitas empresas. Então, o que era aquilo para alguns que um período transitório está se tornando definitivo em algumas funções. Então, nesse sentido, eu diria que o pessoal que está nos assistindo aí tiver curiosidade para assistir um pouquinho mais do seu curso, que vale a pena, né? A Dejane deixou aí um pouco para a gente sobre o que está dentro desse curso, técnicas para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, essa necessidade da gente lidar com isso para não perder o controle e não transformar isso num problema patológico. E eu te faço mais uma perguntinha aí para a gente ir quase encerrando esse nosso encontro no dia 7 de setembro. Dejane, este curso, então, ele nos auxilia a encontrar essas técnicas, a entender como lidar conosco e como lidar com todo esse contexto novo pelo qual estamos passando. Eu te pergunto, é um curso somente para pais em home office? Patrícia, quando nós pensamos no curso, o foco principal foi para pais em home office.
Mas não quer dizer que não haja aproveitamento nas outras maneiras de nós nos relacionarmos de maneira interpessoal. Nós focamos, até baseado na experiência da clínica, porque o que é que o curso? Ele segue um trilho lá da inteligência emocional, do Garden, quando nós falamos do autoconhecimento, desse autocontrole de ansiedade em produzir, porque a empresa, nós vivemos na sociedade do desempenho, todos nós estamos cansados de saber disso, e agora muito mais ainda, mas como eu preciso me colocar dentro deste contexto real e permanente, porque nós vimos hoje uma entrevista falando de quanto o governo federal economizou com o trabalho em home office. Então, não tem somente impactos do ponto de vista da pandemia, em relação à prevenção do Covid-19, mas os impactos econômicos e na própria saúde da pessoa em relação ao deslocamento. Sim. Então, o que nós precisamos é equilibrar essa sociedade do desempenho, quando nós buscamos constantemente produzir, mas equilibrar dentro desse espaço o tempo para a minha relação intrapessoal, para minhas relações interpessoais, o tempo de qualidade para o lazer nessa relação, para a escuta, para administrar as questões do lar mesmo, do cotidiano. Algumas pessoas não lidam bem com bagunça. Eu me enquadro nesse perfil. Então, para eu trabalhar, tudo tem que estar organizado no ambiente do espaço físico. E como fazer isso? Eu produzo muito melhor em silêncio. E quais são os caminhos que você vai encontrar? Resumindo, a minha casa mudou. A estrutura da decoração, dos espaços. Então, a gente vai encontrar soluções dentro daquilo que é possível para cada um. E o curso, ele vai trazendo todas essas questões aí, ponto por ponto, e dando sugestões práticas de como fazermos para termos uma vida de qualidade em trabalho de home office. Sem enlouquecer, sem divorciar e sem matar o filho. Bacana. Sem surtos, né, Dejane? Isso é o mais bacana do curso, é que você fala assim, eu trago sugestões práticas, né? Então, não é um curso maçante, teórico, que vai fazer com que a pessoa leia e não utilize ou não saiba utilizar aquilo, né? São dicas práticas que você traz para todos aqueles que se sentem, de alguma forma, precisando de um apoio, de uma orientação, de um caminho, de uma sugestão para lidarem melhor com esse dia a dia conturbado e que tende a se manter. Então, embora não sejam todas as profissões, é o que você acabou de falar. Muitas profissões serão readequadas por conta de tudo isso que se percebeu. Há uma economia, há uma diferença aí no deslocamento, na qualidade de vida do trabalhador. Então, é uma nova tendência, sim, que já era esperada muito antes da pandemia e que agora só se acentuou. Então, para a gente finalizar, eu vou colocar aqui para todos disponível o código do curso da Dejane, que é um código de cupom de acesso a um desconto, né, Dejane? Então, quem estiver assistindo essa live aqui com a gente, que quiser ter acesso ao curso, vai lá na plataforma www.jeitoemgestãorh.com.br e clica lá no curso Roteiro de Sobrevivência para a Paz em Home Office. Lá, na hora que você clicar em comprar, vai aparecer a pergunta: você tem um cupom? Aí você responde que sim, o cupom vai aparecer para você aí. E aí você vai utilizar esse cupom para fazer a sua compra com desconto. E qualquer coisa que você precisar, entrando na plataforma, tem lá disponível o botão para o WhatsApp. Eu ainda não impus um limite de horário para este WhatsApp, então é quase que 18 horas diárias atendendo, porque eu tenho essa mania ainda, né? Eu não me sinto sobrecarregada com isso, Dejane, não briga comigo.
Mas eu ainda faço dessa forma. A gente deixa a mensagem automática quando não pode, claro, mas na maioria das vezes o atendimento é bem rápido, então qualquer dúvida que você tiver, você pode chamar pelo WhatsApp lá. Pelo menos por enquanto estamos atendendo num longo período de tempo. Vamos ver se a Dejane vai me fazer mudar de ideia. Em breve, com o crescimento aí, nós vamos ter uma equipe maior para dividir esse tempo, porque nós precisamos de você bem, com as ideias fluindo, para que a gente possa ter esse suporte que nós sempre temos e que nós sempre contamos com você aí, com seu apoio. Porque isso também envolve várias outras questões, né? Sim, verdade. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Aos pouquinhos estamos melhorando a cada dia, né, Dejane? O cada um de nós consiga delimitar o seu tempo, conseguir esse apoio aí, chegar a traçar esses caminhos de modo que a gente não se afete, não se arraste, né? Não faça as coisas forçado, com preguiça, de maneira pesada, né? Fica pesado quando a gente está se sentindo acuado, pressionado, perdido, surtando. Então, Dejane, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa noite. A partir de agora, a gente vai fazer vários encontros aqui pelo canal @Jeito em Gestão. Depois a gente vai disponibilizar essas entrevistas, essas lives que a gente fizer por aqui. É um trabalho novo que nós estamos iniciando hoje. E eu tenho muito prazer de iniciar com a Dejane. Logo, a gente vai ter aqui também a Silvânia, a Cris, o Manuel, que apareceu aí falando oi para a gente. Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco hoje, que destinaram um tempinho dessa segunda de feriado para estarem conosco. E muito obrigada, Dejane. Bom descanso para você. Eu que agradeço a você pela confiança e a todas as pessoas que têm aí no decorrer da nossa trajetória profissional nos apoiado, nos incentivado. E o nosso muito obrigada, tá? Que Deus abençoe, um excelente final de feriado para todos nós. Um beijo, Amém. querido.